Ela segurou na palma da mão uma moeda de ouro que poderia tirá-la da fome para sempre. E ainda assim caminhou léguas debaixo de geada para devolvê-la a um homem que nunca tinha visto na vida. Você seria capaz de fazer o mesmo? Você devolveria aquilo que mudaria toda a sua sorte, justo no inverno, em que não sabia se teria o que comer no dia seguinte, justo quando o mundo inteiro parecia ter virado as costas para você. Pois essa história verdadeira em sua emoção aconteceu no inverno de 1897, nos campos gelados do interior do Rio Grande do Sul, numa pequena vila chamada Passo das Garças, espremida entre coxilhas e banhados, perto do caminho que os tropeiros faziam rumo a Bagé. Antes de eu continuar, faço um pedido a você que está aqui comigo agora. Se histórias de amor verdadeiro, dessas antigas, que aqueciam o coração da gente, ainda significam alguma coisa neste mundo apressado, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, ouvindo essa história comigo. Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal Contos de Antigamente e ative o sininho, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos é uma daquelas histórias que começam pequenas, com um gesto simples, e terminam mudando vidas inteiras. Agora pegue um chimarrão, um café, fique à vontade e venha comigo para os Pampas de 1897. Aurora Vilanova tinha 26 anos e mãos que pareciam ter o dobro disso. Eram mãos de lavadeira, rachadas pelo sabão de cinza e pela água fria do arroio onde ela passava as manhãs esfregando roupa dos outros. Mãos que conheciam o peso de cada lençol encharcado e a dor surda dos dedos quando o frio do sul descia das serras e endurecia tudo até a alma. Mas se você olhasse para o rosto dela, e muita gente olhava mais do que devia, via outra coisa. Via olhos castanhos e firmes, daqueles que não baixam diante de ninguém, e uma serenidade estranha em quem tinha tão pouco. A Aurora não era bonita do jeito fácil das moças que se enfeitam. Era bonita do jeito difícil, o jeito de quem carrega uma dignidade que não se compra nem se vende, e que justamente por isso incomodava os que tinham tudo menos aquilo. O pai dela, Inácio Vilanova, tinha sido tropeiro, um homem grande, de riso fácil e voz de trovão, que conduzia gado pelas estradas de chão batido e voltava para casa com presentes pequenos e histórias enormes. Aurora cresceu ouvindo aquele homem contar como era o cheiro da terra molhada de madrugada, o som dos cascos na neblina, o gosto do charque assado na brasa, enquanto o céu do sul se enchia de estrelas. A mãe havia partido cedo, de uma febre que ninguém soube nomear, e desde então foram só os dois, o tropeiro e a filha, ligados por um amor que não precisava de muitas palavras. Inácio costumava dizer que tinha criado a filha para ser honesta, acima de tudo, porque dinheiro vai e vem, beleza murcha, força acaba, mas o nome que a gente constrói com a verdade é a única coisa que ninguém consegue roubar. Naquele outono que antecedeu o inverno da nossa história, Inácio saiu numa tropeada como tantas outras e não voltou. Um temporal de raios e vento o pegou num passo de rio que ele atravessara 100 vezes sem medo, e dessa vez o rio quis ficar com ele. Trouxeram a notícia à Aurora numa tarde cinzenta, 2 companheiros de tropa de chapéu na mão e olhos no chão, e ela ouviu tudo em silêncio, sem cair, sem gritar, porque o pai a havia ensinado que a dor da gente é da gente, e que chorar é coisa para se fazer sozinho com Deus e não para dar espetáculo aos outros. Mas naquela noite, no barraco de chão batido onde moravam, Aurora chorou como nunca tinha chorado, abraçada ao velho poncho do pai que ainda guardava o cheiro dele, o cheiro de fumaça, de couro e de campo aberto. Com a morte de Inácio, veio também a descoberta amarga de que ele devia mais do que tinha. O cavalo, os arreios, o pouco que possuíam,
Tudo foi tomado para pagar dívidas que Aurora nem sabia que existiam. Sobrou-lhe o barraco emprestado, o poncho do pai e a fama de ser filha de um homem honrado, que naquela vila valia respeito, mas não comprava farinha. Foi assim que Aurora virou lavadeira. Batia de porta em porta, oferecendo o serviço, lavava, torcia, estendia e passava a ferro à brasa, e recebia em troco moedas de cobre, às vezes um pedaço de toucinho, às vezes só um agradecido que Deus lhe pague. E ela aceitava tudo com a cabeça erguida, porque preferia 1000 vezes o cansaço honesto à vergonha do que não era seu. O inverno de 1897 chegou mais cedo e mais bravo do que os antigos lembravam. A geada cobria os campos de branco logo nas primeiras horas. O vento minuano cortava como faca, e a lenha ficou cara, e o pão ficou caro, e até o sorriso das pessoas ficou mais difícil de encontrar. Aurora apertou o cinto até onde dava. Passou a comer uma vez por dia, depois a dividir esse uma vez em 2. Vendeu o pouco que tinha de valor, menos o poncho do pai, que ela jurou que só sairia das mãos dela junto com a vida. E mesmo assim, nas manhãs mais frias, quando esfregava a roupa dos outros no arroio e via o vapor subir da água quase congelando, ela ainda agradecia em voz baixa por estar viva, por ter saúde nos braços, por ainda ser dona da própria honra. Havia uma manhã daquele inverno que Aurora guardaria para sempre na lembrança, porque foi a mais dura de todas, e foi também a que mais a definiu. O frio tinha sido tanto na véspera que a água do balde amanheceu com uma fina casca de gelo por cima, e quando ela quebrou aquela casca com os dedos para começar a lavar, sentiu uma dor que subiu pelos braços até os dentes. As mãos, já rachadas, abriram em pequenos cortes que ardiam ao contato com o sabão de cinza, e o sangue se misturava à espuma e à água do arroio, tingindo de rosa o branco da geada. Aurora apertou os lábios e continuou. Não porque não sentisse a dor, mas porque tinha aprendido que a dor da gente não paga as contas e que parar de trabalhar por causa dela era um luxo que os pobres não podiam se dar. Esfregou lençol por lençol, torceu cada um com a força que lhe restava e estendeu tudo no varal, sob um céu que mais parecia uma chapa de chumbo, rezando para que o sol aparecesse ao menos o suficiente para secar a roupa antes de ela ter que entregá-la. Foi nessa manhã que Dona Custódia, a viúva do ferreiro, uma mulher de bom coração que morava perto, atravessou o terreno enlameado com um prato coberto por um pano e o estendeu a Aurora, dizendo que tinha feito sopa demais e que a moça comesse, que estava de dar dó de tão magra. Aurora olhou para o prato e o cheiro quente da sopa fez seu estômago vazio se contorcer de desejo. Mas ela limpou as mãos feridas na barra da saia, agradeceu com um sorriso e disse, com toda a delicadeza que conseguiu reunir, que aceitava a sopa de bom grado, mas só se Dona Custódia deixasse que ela retribuísse lavando as roupas da casa dela na semana seguinte, de graça. A viúva protestou. Diz que era um presente, não uma troca, mas Aurora foi firme, explicando, com aquela voz mansa e teimosa que era só dela, que presente entre quem tem pouco vira dívida no coração, e que ela preferia comer pouco e dormir leve a comer bem e dever favor. Dona Custódia foi embora balançando a cabeça, dizendo para si mesma que nunca tinha visto orgulho tão bonito e tão teimoso numa criatura tão sofrida, e que aquela moça, um dia, ainda haveria de ter a vida que merecia. Naquela noite, sozinha no barraco à luz fraca de uma vela de sebo, Aurora comeu a sopa devagar, saboreando cada colherada como se fosse a última. E depois enrolou-se no poncho do pai e ficou olhando o teto de sapé por onde se viam, aqui e ali, estrelas através dos buracos. Pensou no pai, em como ele teria gostado da sopa, em como teria rido da teimosia dela com Dona Custódia, dizendo que ela tinha puxado a ele no orgulho e a mãe na bondade. E pela primeira vez em muito tempo,
Aurora se permitiu sonhar um pouco, não com riqueza, que ela nunca soube cobiçar, mas com uma vida em que não doesse tanto, em que as mãos pudessem descansar, em que houvesse alguém do outro lado da mesa. Adormeceu com esse sonho impreciso no peito, sem imaginar que o destino, naquele exato momento, já preparava nos campos altos da Coxilha Grande o caminho que a levaria até ele. Foi numa dessas manhãs, uma sexta-feira de feira, na praça de Paço das Garças, que tudo começou. Aurora tinha ido à vila com uma trouxa de roupa lavada para entregar à mulher do farmacêutico e, de quebra, esperava trocar uma moeda de cobre por um punhado de farinha e talvez, se sobrasse, um naco de rapadura, porque já fazia 2 dias que ela não comia nada doce e o corpo pedia. A praça fervilhava apesar do frio. Carroças de feirantes, gritaria de vendedores, cheiro de pão quente misturado ao cheiro de esterco de cavalo, mulheres de chale apalpando frutas, homens de bombacha negociando aos berros, carroceiros guiando mulas teimosas por entre a multidão. Aurora caminhava devagar, sentindo no estômago vazio o aperto da fome, mas mantendo nos lábios aquele meio sorriso de quem decidiu que a miséria não ia roubar também a sua compostura. Foi então que ela viu. No chão de terra batida e molhada, junto a uma poça de lama perto da banca do celeiro, algo brilhou. Um brilho diferente, que não era de água, que não era de vidro. Um brilho quente e amarelo que parecia chamar por ela. Aurora parou. Olhou em volta como quem desconfia de uma armadilha do destino. Ninguém parecia ter notado. Ela se abaixou, fingindo ajeitar a trouxa de roupa, e os dedos rachados tocaram o metal frio enterrado na lama. Quando o limpou na barra da saia e o ergueu à altura dos olhos, o coração dela quase parou. Era uma moeda de ouro, não uma moeda qualquer, mas uma peça pesada, antiga, de um ouro fundo e vivo, com a borda gasta pelo tempo e um peso na palma que dizia, sem precisar de balança, que ali estava mais dinheiro do que a Aurora ganharia em 2 anos de lavar roupa no arroio. O mundo inteiro pareceu silenciar. O barulho da feira virou um zumbido distante. Aurora fechou a mão sobre a moeda e sentiu o coração disparar. E com ele veio um turbilhão de pensamentos que a envergonharam e a tentaram ao mesmo tempo. Com aquilo, ela compraria comida para o inverno inteiro. Compraria lenha, compraria um agasalho de verdade, talvez até pagasse o aluguel atrasado do barraco e tivesse, enfim, um teto que fosse seu. Com aquilo, ela poderia respirar, pela primeira vez em meses, sem o aperto da fome no peito. Ninguém tinha visto. Ninguém sabia. A moeda estava ali, no chão, perdida, e quem acha guarda, não é o que diziam? O estômago vazio gritava que sim, que era justo, que a vida lhe devia ao menos isso. Mas então, no meio daquele turbilhão, Aurora ouviu outra voz. Não era uma voz de fora, era a voz que morava dentro dela desde menina, a voz rouca e calma do pai dizendo que o nome que a gente constrói com a verdade é a única coisa que ninguém consegue roubar. Ela apertou os olhos. Lembrou de Inácio limpando o suor da testa depois de um dia inteiro de estrada. Lembrou dele recusando uma vez um pagamento a mais que um fazendeiro distraído lhe oferecera. Lembrou da frase que ele repetia, que homem que se vende por dinheiro fácil já não é dono nem de si mesmo. E Aurora, ali agachada na lama da feira, com a fome roendo as entranhas e uma fortuna na palma da mão, soube, com uma clareza que doía, que aquela moeda não era sua. E que se ela a aguardasse, não estaria apenas ficando com um ouro, estaria traindo a memória do único homem que de fato a amara neste mundo. Por um instante, ainda assim, a tentação brigou com ela. A fome não houve sermão, e o corpo de Aurora, magro e castigado, gritava por aquele ouro com uma voz que vinha das entranhas.
Ela pensou no inverno que ainda tinha pela frente, nos dias em que comeria uma vez só, nas noites de frio sem lenha, nas mãos que continuariam sangrando no arroio gelado. Pensou que ninguém saberia, que ninguém a julgaria, que até Deus, talvez, entenderia uma pobre faminta ficando com uma moeda perdida na lama. E por um segundo, um único segundo, a mão dela apertou o ouro com vontade de o esconder de vez no fundo do bolso e ir embora sem olhar para trás. Mas foi justamente nesse segundo que ela sentiu no peito o velho poncho do pai roando a pele, e foi como se Inácio estivesse ali, com a mão pesada no ombro dela, sem dizer nada, apenas esperando para ver que tipo de gente a filha dele tinha escolhido ser. E Aurora soube que há fomes piores que a do estômago, e que a pior de todas é a fome de quem perde o respeito por si mesmo, porque essa nenhuma comida sacia. Ela se levantou, então, com uma firmeza que vinha não da força do corpo, que estava no fim, mas da força de algo mais fundo, algo que o pai tinha plantado nela quando menina e que nem a miséria conseguira arrancar. Guardou a moeda no bolso costurado junto ao peito, não como quem guarda um tesouro roubado, mas como quem guarda uma encomenda que precisa entregar, e respirou o ar gelado da feira com uma estranha leveza. O estômago continuava vazio, as mãos continuavam doendo, o inverno continuava bravo lá fora, esperando por ela. Mas dentro do peito de Aurora havia naquele instante uma riqueza que nenhum dos feirantes ricos ao redor dela possuía, a riqueza tranquila de quem ainda consegue se olhar no reflexo da água sem desviar os olhos. Aurora levantou-se devagar, a moeda escondida no fundo do punho fechado, e por um instante ficou ali parada no meio da feira, sentindo o calor do metal contra a pele gelada. Depois respirou fundo, daquele jeito de quem toma uma decisão e não volta atrás, e começou a perguntar. Foi ao celeiro primeiro, mostrando a moeda apenas pela metade, com cautela, indagando se ele sabia de alguém que tivesse perdido dinheiro ali por perto. O celeiro, um homem gordo de bigode encerado, arregalou os olhos diante do brilho do ouro e disse com um riso meio torto que se ela tinha achado aquilo, o melhor que fazia era guardar e ficar de bico calado, porque dinheiro achado em feira não tem dono que reclame. Aurora apenas agradeceu e seguiu adiante, porque a resposta que ela procurava não era a que lhe convinha, era a que era certa. Andou de banca em banca, discreta, sem alardear o tamanho do que tinha encontrado, perguntando sempre a mesma coisa, se alguém sabia de quem havia deixado cair uma moeda de valor por aquelas bandas. A maioria deu de ombros. Alguns olharam com desconfiança, achando que ela queria aplicar algum golpe. Uma velha vendedora de pães, porém, Dona Genoveva, que rezava a benezeção e conhecia a vida de cada alma daquela vila, olhou para a Aurora por um longo tempo, dos pés rachados ao olhar firme, e perguntou em voz baixa por que é que a menina não ficava com o dinheiro, já que estava magra de fome, qualquer um via. A Aurora respondeu sem hesitar que justamente porque estava com fome é que não podia ficar, pois o dia em que a fome decidisse o que ela faz da vida seria o dia em que ela teria deixado de ser gente. A velha ficou calada um instante, os olhos midos de repente, e disse apenas que Deus enxergava aquilo, mesmo quando os homens não enxergavam. Foi Dona Genoveva, afinal, quem deu a pista. Disse que uma moeda daquelas, antiga e pesada, de ouro velho, ela já tinha visto uma vez só na vida, e havia sido na mão da finada Dona Idalina Caldas, senhora da estância Santa Fé, lá para os lados da Coxilha Grande. Dona Idalina, contou a velha, costumava trazer aquela moeda presa por um cordão, dizendo que era herança de família vinda lá da terra dos portugueses e que nunca, em tempo nenhum, se desfazia dela, nem nos piores apertos. A senhora havia falecido fazia uns 2 anos, e desde então quem tocava a estância, ou o que restava dela, era o filho, o Bernardo.
um homem fechado como cadeado e amargo como erva queimada, que descera à vila naquela mesma manhã a cavalo. E, ao que parecia, voltara para casa sem perceber que havia perdido pelo caminho a única lembrança que tinha da mãe. Aurora ouviu tudo aquilo e sentiu o peso da moeda dobrar na sua mão. Já não era apenas ouro. Era a memória de uma mãe morta na palma de um filho, e ela, sem querer, segurava nas mãos o coração partido de um estranho. A estância Santa Fé ficava longe, contou Dona Genoveva, umas 3 léguas boas de caminhada por trilha de barro, subindo a coxilha grande, atravessando o banhado e o pinheiral. Era loucura uma mulher sozinha encarar aquilo no fim de uma tarde de inverno, com o minuano soprando e a noite chegando cedo. A velha aconselhou que ela esperasse outro dia, que mandasse recado, que não se arriscasse, mas Aurora apenas agradeceu, ajeitou o poncho do pai sobre os ombros, guardou a moeda no bolso interno costurado junto ao peito e disse que coisa do coração não espera e que ela não ia conseguir dormir uma noite que fosse sabendo que segurava de propósito o que pertencia à dor de outra pessoa. A caminhada foi mais dura do que ela imaginara. A trilha subia em zigue-zague pela coxilha e o barro grudava nas alpargatas gastas de Aurora, pesando os pés a cada passo. O minuano descia dos campos altos com um assobio fino e cortante, e por mais que ela apertasse o poncho do pai contra o corpo, o frio achava brechas e mordia. Atravessou o banhado por uma passagem de pedras escorregadias, sentindo a água gelada infiltrar-se pelo couro, e por um momento no meio do atoleiro escorregou e quase caiu, salvando-se só porque agarrou um galho de sarandi na beira. Ficou ali um instante ofegante, o coração aos pulos, e pensou em desistir, em voltar para casa, em ser sensata, mas então tocou o peito, sentiu o volume da moeda e a imagem de um filho chorando a perda da lembrança da mãe falou mais alto que o cansaço. Aurora respirou fundo, firmou os pés na pedra e seguiu. O pinheiral que veio depois era escuro e cheirava a resina e a terra molhada. E o vento, ao passar pelos galhos altos das araucárias, fazia um som grave e contínuo, como se a própria mata respirasse. Aurora caminhava com os olhos atentos, porque o pai sempre dissera que o campo à noite não perdoa distraídos, e o coração dela apertava a cada estalo de galho, a cada sombra que se movia. Uma garça solitária levantou voo de repente de um charco escondido, e o bater de asas no silêncio quase lhe arrancou um grito. Mas ela seguiu, sempre seguiu, porque havia aprendido com a vida que o medo é companheiro de viagem de toda gente corajosa, e que coragem não é a ausência do medo, é caminhar apesar dele. E enquanto caminhava, conversava baixinho com o pai, contava a ele o que estava fazendo e tinha a sensação reconfortante de que, de algum lugar, Inácio Vilanova a olhava com orgulho. E assim, Aurora partiu. Deixou a trouxa de roupa entregue, comprou apenas um pedaço de pão que mastigou devagar para enganar o estômago, e tomou a trilha que subia rumo à coxilha grande. O céu estava daquele cinza de chumbo que anuncia mais frio, e o vento descia dos campos altos, carregando o cheiro de mato molhado e de fumaça distante. A Aurora caminhava firme, os pés afundando no barro, o frio mordendo o rosto, mas o coração estranhamente leve, como costuma ficar o coração de quem está fazendo a coisa certa, mesmo quando ela é a mais difícil. De vez em quando ela tocava o peito, sentia o volume da moeda ali guardada e seguia. As garças levantavam voo do banhado quando ela passava, brancas contra o cinza do céu, e o sol foi se escondendo atrás das coxilhas, deixando o mundo cor de brasa apagada. Quando a Aurora avistou a estância Santa Fé, já era quase noite, e o que ela viu apertou-lhe o peito de um jeito diferente. Não era a estância farta e orgulhosa que o nome prometia. Era uma casa grande, sim,
de pedra e madeira, mas castigada pelo abandono, com a pintura descascada, telhas faltando, cercas caídas e um silêncio pesado pairando sobre tudo. Alguns poucos cavalos magros pastavam o capim ralo. Um galpão tinha o teto parcialmente desabado. Via-se que ali um dia tinha havido fartura e vida, e que algo ou alguém havia deixado tudo aquilo definhar. Da chaminé da casa subia um fio fino de fumaça, sinal de que havia ao menos uma alma viva dentro daquela melancolia toda. Aurora hesitou diante do portão torto. Depois, criou coragem, empurrou-o, e o ruído enferrujado das dobradiças cortou o silêncio da noite. Um cão magro latiu de algum canto. Aurora caminhou pela alameda de pedras soltas até a porta principal e bateu 3 batidas firmes que ecoaram dentro da casa vazia. Por um longo tempo, nada. Ela bateu de novo. Ouviu então passos pesados, irritados, e a porta se abriu de supetão, deixando escapar uma luz amarela de lampião e a figura de um homem que preenchia o vão inteiro. Bernardo Caldas era alto, de ombros largos, curvados pelo cansaço, barba por fazer, cabelos escuros desalinhados e tinha nos olhos um verde acinzentado que parecia não esperar mais nada de bom da vida. Olhou para aquela mulher magra parada na sua soleira, encharcada de geada, embrulhada num poncho velho de tropeiro, e a primeira coisa que fez foi franzir a testa e perguntar, com voz áspera, o que é que ela queria? Que aquela não era hora nem lugar para mendigar. A palavra mendigar atingiu Aurora como um tapa, e por um instante o orgulho dela quis dar meia volta e ir embora, deixar aquele homem rude com a sua grosseria e a sua casa em ruínas. Mas ela respirou fundo, ergueu o queixo e disse com uma calma que desarmava, que não tinha ido até ali pedir coisa nenhuma, muito pelo contrário, tinha ido devolver. Bernardo estreitou os olhos, sem entender. Foi então que Aurora levou a mão ao peito, abriu o bolso costurado por dentro do poncho e tirou de lá a moeda de ouro, erguendo-a à luz trêmula do lampião. O brilho amarelo dançou no metal. E o rosto do homem, que até então era só dureza, mudou de uma vez, como muda o céu quando uma nuvem pesada se rasga e deixa passar a luz. Bernardo ficou sem ar. Levou a mão ao próprio peito, apalpou onde antes devia haver algo, e sussurrou, mais para si mesmo do que para ela, que não era possível, que tinha procurado aquilo a tarde inteira pela casa, que tinha se conformado em ter perdido para sempre. Ele estendeu a mão trêmula e tomou a moeda dos dedos de Aurora. Virou-a, examinou-a à luz, passou o polegar sobre a borda gasta e sobre uma inscrição minúscula que havia numa das faces. E os olhos verdes dele, aqueles olhos que pareciam ter esquecido como se faz, encheram-se de água. Era dela, disse Bernardo com a voz embargada. Era da minha mãe. Ela trouxe isso da família dela. Foi a única coisa que ela me deixou. E eu, no meu desleixo, deixei cair na lama da feira como um qualquer. Ele ergueu os olhos para Aurora, e pela primeira vez a enxergou de verdade, não como uma intrusa, mas como o que ela era. Uma mulher que havia caminhado 3 léguas no frio, com fome estampada no rosto, para devolver uma fortuna que poderia ter mudado a vida dela. E ele perguntou, agora com a voz baixa, quase sem entender, por que é que ela tinha feito aquilo? Por que não tinha simplesmente ficado com o ouro? Aurora segurou o olhar dele sem vacilar e respondeu que tinha feito aquilo porque o ouro era pesado, mas a consciência pesava mais. Disse que tinha aprendido com o pai, que fora tropeiro e morrera pobre, mas inteiro, que a gente é dona apenas daquilo que conquista com as próprias mãos, e que tudo o mais que cai no nosso colo, sem ser nosso, é empréstimo do demônio, cobrado depois com juros na alma. E acrescentou com uma simplicidade que feriu Bernardo mais do que qualquer sermão, que se a moeda era a lembrança de uma mãe, então ela valia muito mais do que ouro, e que ninguém no mundo tinha o direito de ficar com a saudade dos outros.
Bernardo ficou um longo tempo em silêncio, segurando a moeda contra o peito, e algo dentro daquele homem endurecido, algo que andava trancado fazia anos, rangeu como uma porta velha que finalmente se mexe. Quando ele, enfim, conseguiu falar, a voz tinha perdido toda a aspereza de antes. Perguntou, quase num sussurro, se ela fazia ideia do que estava devolvendo. Disse que aquela moeda tinha sido da mãe dele e da mãe dele antes disso, que tinha atravessado o oceano no bolso de um antepassado e que era a única coisa de valor que tinha sobrado de toda uma família, não pelo ouro, mas pela lembrança. Contou que a tinha levado à feira sem pensar, presa ao cordão por baixo da camisa como sempre, e que em algum momento o couro velho devia ter arrebentado, e que ao descobrir a perda já em casa, tinha cavalgado de volta no escuro, vasculhando a estrada palmo a palmo, debalde. Disse que tinha voltado para casa naquela tarde, achando que tinha enterrado a mãe pela segunda vez, e que tinha se sentado diante daquela lareira, convencido de que o mundo só sabia tirar, nunca devolver. E que agora, justo agora, batia à porta dele uma desconhecida faminta, que poderia ter ficado com aquela fortuna sem que viva alma soubesse, trazendo de volta a única coisa que ele pensava ter perdido para sempre. Bernardo balançou a cabeça devagar, como quem não consegue encaixar aquilo na visão que tinha do mundo, e murmurou que fazia tanto tempo que ninguém fazia nada de bom por ele, que tinha esquecido que isso ainda existia. Foi então que ele reparou, de verdade, no estado em que ela estava. Os lábios de Aurora estavam roxos de frio, as mãos tremiam, e ela balançava de leve, exausta da caminhada e da fome. A grosseria de Bernardo desmanchou-se de uma vez, dando lugar a uma espécie de vergonha. Ele afastou-se da porta e disse, com a voz ainda áspera, mas agora sem maldade, que ela entrasse, que era desumano deixar qualquer cristão lá fora naquele frio, quanto mais alguém que tinha feito o que ela fez. Aurora hesitou, o orgulho lutando contra o cansaço, mas as pernas decidiram por ela, e ela entrou. O interior da casa era amplo e gelado, com móveis antigos cobertos de poeira, retratos tortos nas paredes e uma lareira onde ardia um fogo pequeno e teimoso. Tudo ali respirava a mesma decadência da fachada, a mesma sensação de um lugar que tinha conhecido dias melhores e os perdera. Aurora reparou nos detalhes enquanto seus olhos se acostumavam à penumbra. Havia, sobre uma cômoda, um retrato desbotado de uma senhora de olhar firme e doce que só podia ser a mãe de Bernardo, e diante do retrato um pequeno vaso vazio, como se alguém, um dia, tivesse o hábito de pôr ali flores frescas e tivesse desistido. Havia livros empilhados e tomados pelo mofo, louça fina rachada num armário de vidro embaçado, uma toalha de renda amarelada cobrindo a mesa grande onde via-se. Já tinham se sentado muitas pessoas em tempos de fartura e onde agora um homem só fazia suas refeições solitárias. Aurora, que vivia num barraco de chão batido, sentiu, estranhamente, não inveja daquela casa grande, mas uma pena funda, porque entendeu ali que a pobreza tem muitas formas e que há quem more em casa de pedra e durma sobre uma cama de penas e ainda assim seja mais pobre e mais só do que ela jamais tinha sido. Pensou que aquele lugar não precisava de dinheiro para voltar a viver, precisava de gente, de voz, de calor, e não imaginava ainda o quanto ela própria viria a ter a ver com isso. Bernardo ajeitou uma cadeira perto do fogo e mandou que ela se aquecesse, enquanto desaparecia na cozinha. Voltou pouco depois, desajeitado, trazendo numa bandeja de estanho um prato de feijão requentado, um naco de pão e uma caneca de café fumegante. Disse meio sem jeito que não era lá grande coisa, que ele vivia sozinho e cozinhava mal, mas que ela comesse, porque ninguém discutia consciência de barriga vazia. Aurora olhou para o prato e o orgulho dela quis recusar, mas a fome de dias e a gentileza inesperada daquele homem amoleceram a sua resistência.
Ela comeu devagar, com modos, agradecendo baixinho, e Bernardo sentou-se do outro lado da lareira, observando-a em silêncio, com uma curiosidade que ele próprio não sabia explicar. Fazia muito tempo que aquela casa não recebia ninguém. Fazia muito tempo que Bernardo não sentia, na presença de outra pessoa, algo que não fosse cobrança, desconfiança ou pena. Na bandeja desajeitada que ele trouxe, havia um naco de pão, um pedaço de queijo duro e uma caneca de leite morno. E Bernardo a estendeu à Aurora, resmungando que não era lá grande coisa, que a despensa andava tão magra quanto tudo o mais ali, mas que ninguém saía da casa dos Caldas com fome, que isso a mãe dele não teria perdoado. Aurora olhou para a comida e sentiu os olhos arderem, porque fazia tanto tempo que ninguém a servia, em vez de ser ela a servir, que aquele gesto simples a desarmou mais do que qualquer palavra. Comeu devagar, com a educação de quem tem fome, mas não quer parecer faminta. E Bernardo notou aquilo. Notou a dignidade com que ela mastigava cada pedaço, e algo se apertou no peito dele. Insistiu para que ela comesse mais, empurrou para o lado dela a sua própria porção, dizendo que tinha jantado antes, o que era mentira. E Aurora, que percebeu a mentira, fingiu acreditar, porque entendeu que recusar seria tirar daquele homem a única coisa boa que ele tinha para oferecer naquela noite, que era cuidar de alguém. Enquanto o fogo estalava, eles conversaram. Aos poucos, com a cautela de dois animais ariscos se aproximando, foram trocando pedaços de história. Aurora contou do pai tropeiro, da mãe que partira cedo, da vida de lavadeira. Bernardo, que não costumava falar de si para ninguém, viu-se contando, quase sem querer, que a estância Santa Fé já fora uma das maiores da região no tempo do pai dele, mas que vinha morrendo aos poucos. A mãe, Dona Idalina, segurara as pontas o quanto pôde depois que o velho Caldas morreu, mas as dívidas se acumularam. A seca de alguns anos matou o gado. Os peões foram embora um a um sem receber. E quando Dona Idalina também partiu, restou só ele, Bernardo, sozinho numa casa grande demais, tocando o que ninguém mais queria tocar, com uma montanha de dívidas e um homem em particular respirando no seu cangote, esperando o momento de tomar tudo. Aurora ouviu tudo aquilo em silêncio, e quando Bernardo terminou, não despejou consolo barato, nem frases feitas, porque tinha aprendido com a própria dor que palavra de ocasião não cura ninguém. Disse apenas, com simplicidade, que conhecia o gosto de perder tudo e de ficar sozinha no mundo, que também tinha enterrado quem mais amava e também tinha conhecido a fome e a humilhação, e que se havia uma coisa que a vida dura tinha lhe ensinado, era que o fundo do poço, por pior que seja, tem chão, e que de chão firme a gente pode tornar a se levantar. Bernardo olhou para aquela mulher franzina, encharcada e faminta, que tinha caminhado 3 léguas no frio para devolver um ouro que poderia tê-la tirado da miséria, e que agora, em vez de pedir, oferecia a ele esperança. E teve a sensação nítida de estar diante de uma riqueza de caráter que ele, com toda a sua casa de pedra e seu sobrenome antigo, há muito havia deixado de ter. E, sem saber direito por quê, sentiu vergonha de a ter chamado de mendiga à porta, e disse isso a ela, pedindo desculpas com a voz áspera de quem não tem costume de pedir desculpas a ninguém. Aurora perguntou quem era esse homem, e Bernardo respondeu com a voz carregada de ódio velho que era Otávio Rampelotto, dono do comércio e do banco informal da região, um sujeito de fala mansa e coração de pedra, que emprestava dinheiro a juros que sufocavam e depois recolhia as terras dos endividados como quem colhe fruta madura. Rampelotto já tinha engolido meia dúzia de pequenas propriedades daquele jeito, sempre dentro da lei, sempre com papel assinado, sempre com aquele sorriso de quem está fazendo um favor enquanto enfia a faca. E agora era a vez da Santa Fé. Bernardo devia a ele uma quantia que crescia a cada lua,
e o prazo final se aproximava. Se ele não pagasse até a primavera, perderia a estância, perderia a terra onde o pai e a mãe estavam enterrados, perderia a única coisa que ainda o prendia a este mundo. Falando aquilo, Bernardo percebeu que tinha dito mais do que dissera a qualquer pessoa em anos, e calou-se de repente, constrangido com a própria abertura. Mas Aurora não o olhou com pena, e isso ele notou. Ela o olhou com aquela firmeza dela e disse apenas que tinha conhecido muita gente que perdeu tudo na vida, inclusive ela mesma, e que a única coisa que nunca dava para perder, a não ser que a pessoa entregasse de mão beijada, era a dignidade. E que enquanto Bernardo tivesse aquilo, ele ainda não tinha perdido o mais importante. As palavras caíram no peito do homem como semente em terra seca. Ele a olhou de um jeito novo e por um instante quase sorriu, mas o sorriso fazia tanto tempo que não era usado que parou no meio do caminho. Virou só um abrandamento dos olhos. Quando a Aurora terminou de comer e se aqueceu, levantou-se para ir embora, dizendo que a noite já ia alta e que ela tinha 3 léguas de volta. Bernardo protestou na hora, dizendo que de jeito nenhum a deixaria caminhar sozinha de madrugada por aquela trilha, que era perigoso, que tinha buraco, bicho e gente ruim solta pelos campos. Disse que arrearia um cavalo e a levaria de volta à vila, e que não aceitava recusa. Aurora quis recusar mesmo assim por orgulho, mas algo no tom dele, uma preocupação genuína que destoava de toda a rudeza anterior, a fez aceitar. E foi assim que, sob um céu limpo e estrelado que o vento finalmente abrira, os dois desceram a coxilha juntos, ela montada num cavalo manso, ele caminhando ao lado, segurando as rédeas, conversando baixo sobre coisas pequenas, e sem que nenhum dos dois percebesse, alguma coisa começava ali, silenciosa como a geada, mas viva como o fogo. Na despedida, em frente ao barraco humilde de Aurora, Bernardo hesitou. Tirou do bolso a moeda de ouro, aquela mesma, e por um momento a Aurora pensou que ele fosse oferecê-la como pagamento e já ia recusar com firmeza. Mas não foi isso. Bernardo segurou a moeda no ar, olhou para ela sob o luar e disse que aquela peça tinha voltado para a mão dele por causa da honestidade dela e que a partir daquela noite ela tinha mais valor ainda, porque tinha passado pelas mãos da pessoa mais honesta que ele já conhecera na vida. Depois guardou a moeda, tocou a aba do chapéu num gesto de respeito quase solene e disse que esperava sinceramente voltar a vê-la. Aurora entrou no barraco com o coração batendo de um jeito que ela não sentia havia muito tempo e demorou para dormir, ouvindo na cabeça repetidas vezes a voz grave daquele homem dizendo que ela era a pessoa mais honesta que ele já conhecera. Se você chegou até aqui e o seu coração já está torcendo por esses dois, deixe um simples coração nos comentários, porque o melhor dessa história ainda está por vir. E eu quero saber quem está do meu lado nessa jornada. Agora venha comigo, porque o tempo vai passar sobre os campos do sul, e o que começou com uma moeda devolvida vai criar raízes mais fundas do que qualquer um imaginava. Passaram-se 2 semanas, e o inverno apertou ainda mais. Numa manhã de geada grossa, quando Aurora estendia roupa no varal improvisado ao lado do barraco, ouviu o trote de um cavalo se aproximando. Era Bernardo. Ele desceu da montaria com um saco de aniagem nas mãos e um ar de quem havia ensaiado a desculpa no caminho inteiro. Disse, meio atrapalhado, que tinha sobrado mantimento na estância, farinha, charque, um pedaço de queijo e umas batatas, e que aquilo tudo ia estragar se ninguém comesse, e que ele tinha lembrado dela. E que não era esmola, era só aproveitamento, porque jogar comida fora era pecado. Aurora cruzou os braços e o olhou com aquele meio sorriso desconfiado, sabendo perfeitamente que aquilo era a mentira mais gentil que alguém já tinha contado para ela. Mas também sabia que recusar feriria o orgulho dele
tanto quanto aceitar feriria o dela. Então achou o meio termo. Disse que aceitava sim, com uma condição, que ela pagaria aquilo trabalhando, lavando a roupa atrasada da estância, porque ela não vivia de favor de homem nenhum neste mundo. Quando chegou a hora de Aurora ir embora, já era noite fechada, e Bernardo não teve coração de deixar que ela descesse a coxilha sozinha, no escuro e no frio. Selou um cavalo, pôs outro à disposição dela e desceu junto, os dois cavalgando lado a lado pela trilha prateada de luar, sem falar muito, ouvindo apenas o tinir dos arreios e o canto distante das corujas. Em certo trecho, Aurora estremeceu de frio, e Bernardo, sem dizer nada, tirou o próprio pala dos ombros e o estendeu a ela. E Aurora aceitou, porque entendeu que recusar magoaria mais do que receber. Quando enfim chegaram ao barraco humilde dela, na entrada da vila, Bernardo olhou para aquela moração pobre, de paredes tortas e teto remendado, e algo no peito dele se apertou ao pensar que uma mulher daquele tamanho de alma vivia naquele tamanho de aperto. Antes de se despedir, disse, meio sem jeito, que se ela algum dia precisasse de trabalho, lá na estância sempre haveria roupa para lavar e uma refeição honesta à mesa, e que ela não pensasse que era esmola, porque ele detestava esmola tanto quanto ela. Aurora agradeceu e disse que pensaria no assunto, e Bernardo, já montando de volta, hesitou, virou-se na cela e disse, num tom que tentava parecer casual, mas não conseguia, que esperava que ela pensasse mesmo, e que a porta da Santa Fé, dali em diante, estaria sempre aberta para ela. Nos dias que se seguiram, foi ele quem não conseguiu tirar a moça da cabeça, pegando-se a olhar a estrada coxilha abaixo, na esperança tola de avistar uma figura magra embrulhada num poncho de tropeiro subindo a trilha. E quando, certa manhã, Aurora de fato apareceu, dizendo que tinha decidido aceitar a oferta de trabalho, mas deixando bem claro que vinha como lavadeira e não como caridade, Bernardo precisou se conter para não demonstrar o tamanho do alívio e da alegria que sentiu. Bernardo abriu a boca para protestar, mas viu nos olhos dela que não havia discussão possível e cedeu. E foi assim, com uma desculpa esfarrapada de cada lado, que Aurora começou a frequentar a estância Santa Fé. 3 vezes por semana ela subia a coxilha, agora montada num cavalo manso que Bernardo fazia questão de deixar emprestado no barraco dela, e passava o dia lavando, costurando, arrumando os cômodos abandonados, devolvendo aos poucos um pouco de vida àquela casa que parecia ter desistido de viver. E enquanto as mãos dela trabalhavam, a boca dos dois conversava, e o silêncio entre uma frase e outra foi deixando de ser constrangedor e virando confortável, daquele jeito que só acontece entre pessoas que estão, sem saber, se tornando necessárias uma para a outra. Bernardo, que vivia mergulhado na própria amargura, foi descobrindo na presença de Aurora uma leveza que tinha esquecido que existia. Pegava-se esperando os dias em que ela vinha, levantando mais cedo, arrumando a barba, varrendo o terreiro, sem nem perceber que estava querendo causar boa impressão. Aurora, por sua vez, notava cada uma dessas pequenas mudanças e fingia não notar, mas por dentro sorria e, às vezes, quando ele dizia alguma coisa atrapalhada e gentil, ela sentia o rosto esquentar e disfarçava abaixando a cabeça sobre a roupa que esfregava. Eram 2 adultos marcados pela vida, ariscos, orgulhosos, e por isso o que crescia entre eles não vinha de declarações nem de gestos grandes, vinha das miudezas. Da mão dele que roçava a dela ao passar um balde e que nenhum dos dois afastava depressa. Do café que ele aprendeu a fazer do jeito que ela gostava, do poncho do pai dela que ele, sem dizer nada, remendou numa noite e devolveu costurado. Numa tarde, enquanto a Aurora pendurava lençóis no varal e o vento os fazia esvoaçar como velas de barco,
Bernardo apareceu trazendo uma flor do campo, dessas pequenas e teimosas que nascem na geada. Uma florzinha roxa que ele havia arrancado perto da cerca. Estendeu-a para ela sem dizer quase nada, apenas resmungou que tinha achado bonita e tinha lembrado dela, e que não era nada demais. Aurora pegou a flor e por um instante os dedos dos dois se tocaram e ficaram tocados por mais tempo do que o necessário. Ela ergueu os olhos, ele baixou os dele, ambos sorriram sem mostrar os dentes, daquele jeito acanhado de quem sente algo grande demais para a coragem que tem. Aurora prendeu a florzinha atrás da orelha e voltou a pendurar a roupa, mas o coração dela bateu o resto da tarde inteira, num ritmo diferente, e Bernardo passou o dia assobiando baixinho, e coisa que não fazia desde menino. Os dias foram se sucedendo e cada um deles acrescentava um fio novo ao laço invisível que ia se tecendo entre os dois. Numa tarde, Aurora encontrou na despensa da estância um velho baú empoeirado, e dentro dele, vestidos antigos de Dona Idalina, guardados com naftalina e saudade. Bernardo, ao vê-la passando a mão no tecido com cuidado quase reverente, disse, com a voz embargada, que ela podia ficar com o que quisesse, que aquilo só fazia mofar ali, e que a mãe dele certamente preferiria ver as roupas vivas no corpo de alguém digno do que mortas num baú. Aurora recusou no começo, por orgulho, mas ele insistiu, e ela acabou aceitando um único vestido, simples, de tom azul desbotado, que ela passou a usar nos domingos. E quando Bernardo a viu pela primeira vez com aquele vestido, com os cabelos soltos, em vez do lenço de trabalho, perdeu o fôlego por um instante e não conseguiu dizer nada, apenas ficou olhando, e Aurora, percebendo, corou até a raiz dos cabelos e fingiu estar muito ocupada arrumando a mesa. Noutra ocasião, foi ela quem o surpreendeu. Bernardo tinha pegado uma gripe forte, dessas que derrubam, e ficou de cama tremendo de febre. Aurora, que viera para o dia de trabalho, não foi embora. Ficou. Fez chá de ervas que aprendera com Dona Genoveva, pôs panos frios na testa dele, velou seu sono, e quando ele delirava de febre e chamava pela mãe morta, ela segurava a mão dele e dizia, baixinho, que estava tudo bem, que ele não estava sozinho, que ela estava ali. Bernardo, na manhã em que a febre cedeu, acordou e a encontrou adormecida numa cadeira ao lado da cama, exausta, ainda segurando a mão dele. E foi naquele momento, olhando para aquela mulher que tinha cuidado dele, sem dever nada a ninguém, que Bernardo soube, com uma certeza tranquila e definitiva, que tinha se apaixonado e que não havia mais volta, e que ele não queria que houvesse. O que crescia entre eles aparecia também nas pequenas disputas bem-humoradas que tinham. Aurora implicava com o jeito desorganizado dele, com a barba mal feita, com o costume de deixar tudo pela metade, e Bernardo retrucava dizendo que ela era teimosa como mula velha e orgulhosa demais para o próprio bem. Mas por baixo das alfinetadas havia sempre um sorriso, um brilho nos olhos, aquela cumplicidade gostosa de quem já se sente em casa na companhia do outro. Às vezes, lavando louça lado a lado, os cotovelos se tocavam e nenhum dos dois se afastava. Às vezes, ele lhe passava a cuia do chimarrão e os dedos se demoravam mais do que o necessário no encontro. Eram gestos pequenos, quase nada, mas eram tudo, porque era ali, nas frestas do cotidiano, que o amor verdadeiro daqueles dois adultos ariscos ia se construindo, tijolo por tijolo, sem pressa e sem alarde. Dona Genoveva, a velha rezadeira, foi a primeira a perceber. Quando Aurora descia à vila para entregar roupa, a velha a olhava com aqueles olhos espertos e dizia, rindo por dentro, que tinha uma cor nova no rosto da menina e que cor de felicidade ela conhecia bem, já tinha visto muita em sua vida longa. Aurora negava.
Dizia que era só o frio que corava as faces, mas a velha balançava a cabeça e dizia que frio deixa o nariz vermelho, não o sorriso bobo. E aconselhava, com a sabedoria de quem já tinha amado e perdido, que Aurora não deixasse o orgulho e o medo falarem mais alto que o coração, porque a vida é curta e o amor verdadeiro passa poucas vezes na porta da gente, e quem não abre, quando ele bate, costuma passar o resto dos dias se perguntando o que teria sido. A notícia de que a estância Santa Fé estava renascendo correu pela vizinhança, e com ela veio um gesto que comoveu Bernardo até o fundo da alma. Numa manhã de domingo, uma carroça, depois outra, depois mais outra, foram subindo a coxilha. Eram vizinhos, gente simples do campo, alguns que tinham trabalhado para o velho Caldas no tempo da fartura. Outros que apenas guardavam respeito pela família. Vinham trazendo o que podiam, um trazia mudas de árvore frutífera, outro um saco de sementes, outro umas galinhas, outro apenas os braços e a boa vontade. Tinham sabido, pela boca de Dona Genoveva, que o filho dos Caldas estava lutando para não perder a terra, e tinham decidido, sem que ninguém mandasse, fazer um mutirão. Bernardo, que tinha passado anos achando que o mundo o tinha abandonado, viu aquela gente toda chegando para ajudá-lo sem pedir nada em troca, e teve que se virar de costas para que ninguém visse os olhos dele se encherem de água. Foi um dia inteiro de trabalho e de festa ao mesmo tempo. Os homens consertaram cercas e levantaram parte do galpão caído. As mulheres ajudaram a Aurora na cozinha e na horta, e ao meio-dia estenderam toalhas sob o umbu e dividiram o que cada um tinha trazido, num daqueles almoços de campo onde a comida é simples, mas o sabor é de fartura, porque o tempero principal é a generosidade. À tarde, um velho peão sacou uma gaita de 8 baixos surrada e começou a tocar uma toada antiga, dessas de chamamé que falam de amores e de saudades dos pampas, e a música encheu o terreiro de uma alegria que aquela estância não ouvia havia anos. Algumas pessoas se puseram a dançar, e foi aí que Bernardo, num gesto que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, estendeu a mão à Aurora e a convidou para dançar. Aurora hesitou, o rosto pegando fogo, dizendo baixinho que não sabia dançar direito, que ia pisar no pé dele e passar vergonha na frente de todo mundo. Mas Bernardo apenas sorriu e disse que ninguém ali estava julgando e que ele também estava enferrujado, e que 2 enferrujados juntos fazem uma boa dupla. Ela aceitou. E ali, sob o umbu, ao som da gaita, com a vizinhança inteira batendo palmas e a tarde dourada se derramando sobre tudo, os 2 dançaram pela primeira vez, desajeitados no começo, depois cada vez mais soltos, rindo dos próprios tropeços, as mãos dadas, os corpos próximos, os olhos se encontrando e se desviando numa brincadeira doce e antiga. Dona Genoveva, sentada num banco, cutucou Dona Custódia ao lado e sussurrou que podia ir botando fé, porque aquilo ali era amor, e amor daqueles que a gente vê poucas vezes na vida. E as 2 velhas riram baixinho, cúmplices, vendo nascer diante dos olhos delas uma história que a vila inteira ainda haveria de contar por muitos e muitos anos. Mas nem tudo eram flores roxas e café do jeito certo. A sombra de Otávio Rampeloto pairava cada vez mais pesada sobre a Santa Fé. Numa quarta-feira, quando Aurora estava na estância, uma carruagem fina e fora de lugar naquele cenário de ruínas parou no terreiro. Dela desceu um homem de meia-idade, vestido com esmero excessivo, casaca escura, corrente de relógio dourada cruzando o colete, cabelos engomados e um sorriso que não chegava aos olhos. Era Rampeloto.
Ele caminhou pelo terreiro como se já fosse dono daquilo tudo, examinando as cercas caídas e o galpão desabado com um ar de satisfação mal disfarçada, e cumprimentou Bernardo com uma cordialidade venenosa, chamando-o de caro amigo, num tom que fazia a palavra amigo soar como ameaça. Rampeloto fingiu surpresa ao ver Aurora, e seus olhos a percorreram de um jeito que a fez sentir necessidade de tomar banho. Perguntou a Bernardo com falsa inocência se ele agora andava contratando criadagem, justo ele que mal tinha com que pagar as próprias dívidas. Bernardo cerrou os punhos, mas foi Aurora quem respondeu, com a voz calma e a coluna reta, que ela não era criadagem de ninguém, que era lavadeira e vivia do próprio trabalho honesto, coisa que, pelo visto, nem todo mundo ali podia dizer de si. O sorriso de Rampeloto vacilou por um segundo diante daquela mulher que não se curvava, e nesse segundo ele a fichou como alguém a ser observado ou removido. Depois recompôs a máscara, soltou uma risada falsa e foi direto ao assunto que o trouxera. Disse a Bernardo, com a fala mansa de sempre, que o prazo estava chegando, que a primavera vinha aí, e que ele, como bom amigo que era, vinha pessoalmente lembrar que a dívida da Santa Fé estava beirando um valor que Bernardo jamais conseguiria pagar com aquela estância morta, mas que havia uma saída elegante. Rampeloto se ofereceria para comprar a estância por uma ninharia, perdoando a dívida em troca, e assim Bernardo sairia livre, sem dever nada a ninguém, podendo recomeçar a vida longe dali. Era um favor, insistia ele, um favor de amigo. Bernardo ouviu tudo com o maxilar travado e respondeu entre os dentes que aquela terra guardava os ossos dos pais dele e que ele preferia morrer enterrado nela a entregá-la viva para um abutre de casaca. Rampeloto apenas sorriu, ajeitou a corrente do relógio e disse que, abutre ou não, a natureza sempre fica com quem não consegue se sustentar e que ele voltaria na primavera para a resposta definitiva, de um jeito ou de outro. Quando a carruagem de Rampeloto se afastou, levantando lama no caminho, Bernardo ficou parado no terreiro, os ombros curvados como se carregasse uma viga invisível. Aurora aproximou-se devagar e, num gesto que surpreendeu a ambos, pôs a mão no braço dele. Disse que homem nenhum daquele tipo era tão forte quanto queria parecer, que gente assim só tem o poder que a gente entrega de medo e que, enquanto houvesse uma saída, por menor que fosse, valia a pena lutar. Bernardo virou-se para ela e perguntou com uma franqueza dolorida que saída, que ele já tinha contado e recontado, vendido o que dá para vender, e que faltava ainda quase metade do valor, dinheiro que ele não tinha como levantar até a primavera, nem que trabalhasse dia e noite. Aurora ficou calada, pensativa, e então disse uma coisa que mudaria o rumo de tudo. Disse que terra parada não paga dívida, mas terra trabalhada paga, e que aquela estância, por mais castigada que estivesse, ainda tinha campo, ainda tinha água, ainda tinha braços, os dele e os dela. E foi assim que nasceu uma sociedade improvável entre uma lavadeira e um estancieiro arruinado. Aurora, que conhecia de cor a vida do campo por ter crescido entre tropeiros, propôs um plano. Em vez de esperar a primavera de braços cruzados, eles recuperariam o que pudessem da estância para gerar algum dinheiro rápido. Havia ainda uma boa porção de lã nos poucos carneiros que restavam. Havia couro, havia a horta que poderia voltar a produzir. Havia a possibilidade de tosquiar, curtir e vender. Bernardo, que tinha se afundado tanto na amargura que esquecera de simplesmente agir, contagiou-se com a determinação daquela mulher. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo parecido com esperança. E essa esperança tinha rosto, tinha mãos rachadas e olhos castanhos firmes, e atendia pelo nome de Aurora. Os dias seguintes foram de trabalho duro lado a lado. Levantavam antes do sol,
E sob a geada, eles tosquiavam os carneiros, consertavam cercas, limpavam a horta, recuperavam o galpão que ainda tinha conserto. As mãos dos dois sangravam de frio e de esforço. As costas doam, mas havia entre eles uma alegria estranha. A alegria de quem trabalha por algo que importa e ao lado de quem importa. Ao meio-dia, paravam para comer sob a sombra de um umbu velho que crescia atrás da casa, dividindo pão e charque, e riam de coisas pequenas. E o riso de Bernardo, que tinha enferrujado de tanto desuso, foi voltando aos poucos, primeiro tímido, depois franco, depois constante. Aurora reparava nesse riso e sentia que estava, de algum modo, costurando de volta um homem que a vida tinha rasgado. Numa dessas tardes, abrigados sob o umbu de uma garoa fina que começava a cair, Bernardo finalmente contou a Aurora o que tinha endurecido tanto o coração dele. Anos antes, quando a estância ainda respirava, ele tinha sido noivo. Uma moça da cidade grande, bonita, de família abastada, por quem ele se apaixonara perdidamente. Mas quando as dívidas começaram e a fortuna dos Caldas balançou, a moça desapareceu como fumaça. E pior, casou-se meses depois com outro homem mais rico, deixando em Bernardo a certeza venenosa de que ninguém no mundo amava de verdade, de que tudo era interesse, de que as pessoas só se aproximavam pelo que podiam tirar. Por isso, confessou ele olhando para o chão, quando ela apareceu na porta dele com a moeda de ouro na mão, ele tinha pensado, num primeiro instante, que era mais uma tentando se aproximar por interesse, e que tinha demorado a entender que ela era exatamente o contrário de tudo o que ele tinha aprendido a temer. Aurora ouviu em silêncio e, quando ele terminou, ela não disse nenhuma palavra de pena. Disse apenas que tinha pena da tal moça, que trocara um homem inteiro por umas moedas a mais e que ia passar a vida sem saber o que perdeu. E disse, com aquela franqueza que sempre o desarmava, que se amor de verdade fosse mesmo coisa que se compra, ela seria a mulher mais pobre do mundo, porque não tinha um vintém e, no entanto, se sentia rica de um jeito que dinheiro nenhum explicava. As palavras pairaram no ar úmido da garoa, e os dois ficaram ali, muito perto, olhando um para o outro, e por um instante pareceu que iam finalmente dizer em voz alta aquilo que ambos já sabiam no peito. Mas a coragem faltou, ou talvez o momento ainda não fosse, e eles apenas voltaram ao trabalho, em silêncio, com o coração cheio. Foi também sob aquele umbu, noutro dia, que Bernardo mostrou a Aurora o segredo da moeda. Ele a trazia agora sempre presa ao pescoço por um cordão de couro, como a mãe fazia. E naquela tarde ele a tirou e mostrou a ela a minúscula inscrição gravada numa das faces, tão pequena que só se lia contra a luz. Estavam ali 3 palavras em português antigo e uma data. As palavras diziam: o amor permanece. A mãe dele, contou Bernardo, dizia que aquela moeda tinha sido cunhada especialmente por um antepassado lá de Portugal, um ourives, em homenagem à esposa, e que tinha passado de geração em geração sempre com a mesma promessa, de que enquanto a moeda estivesse com a família, o amor verdadeiro permaneceria. Dona Idalina costumava dizer, rindo, que era superstição de gente antiga, mas que ela acreditava mesmo assim, porque tinha amado o marido a vida inteira segurando aquela moeda. Aurora ouviu aquilo e sentiu um arrepio, porque a moeda que ela tinha devolvido por honestidade carregava, sem que ela soubesse, uma promessa de amor. E o destino, esse velho e bom tecelão, parecia estar bordando algo com fios que vinham de muito longe. O que nenhum dos dois sabia, porém, era que Otávio Rampeloto não tinha ficado parado. O homem tinha saído da estância naquele dia incomodado, e não apenas pela teimosia de Bernardo. Tinha saído incomodado por Aurora, por aquela mulher pobre que ousara enfrentá-lo de cabeça erguida
e por uma razão que ele guardava bem no fundo do peito. Rampeloto, muitos anos antes, quando era apenas um comerciante ambicioso começando a subir na vida, tinha pedido a mão de uma moça, e essa moça o havia recusado, preferindo casar com um tropeiro pobre por amor. Esse tropeiro chamava-se Inácio Villanova, e a moça que recusou Rampeloto era a afinada mãe de Aurora. O ódio de Rampeloto, portanto, vinha de longe, e ver agora a filha daquele tropeiro, tão parecida com a mãe, tão digna e inalcançável quanto a mãe fora, e ainda por cima ao lado de outro homem, mexeu numa ferida velha e azedou de vez o que já era amargo. O inverno foi cedendo, e com o trabalho duro de Aurora e Bernardo, a estância Santa Fé começou devagar a dar sinais de vida. A lã tosquiada foi vendida, o couro curtido rendeu algum dinheiro, a horta voltou a verdejar, e até alguns vizinhos, vendo o movimento, vieram oferecer ajuda ou trocar serviços. Gente simples que sempre tivera respeito pela família Caldas, mas que se afastara nos anos da decadência. Aos poucos, a estância foi deixando de parecer um túmulo e voltou a parecer uma casa. O trabalho daqueles dias foi duro como poucos, mas tinha um sabor que nenhum dos dois conhecia havia muito tempo. O sabor de construir algo ao lado de alguém. Levantavam antes do sol, e enquanto Bernardo consertava cercas, domava de novo os poucos animais que restavam e abria valas para escoar a água das chuvas. A Aurora reerguia a horta, replantava temperos, limpava os cômodos um a um, lavava cortinas encardidas que não viam água havia anos e as devolvia brancas ao varal, onde tremulavam ao vento como bandeiras de uma vida nova. Houve uma noite em que um temporal de fim de inverno desabou sobre a coxilha, com raios rasgando o céu e vento uivando nas frestas. E parte do telhado do galpão, que eles tinham acabado de remendar, ameaçou ceder. Os dois saíram debaixo da chuva, encharcados até os ossos, segurando juntos as tábuas, martelando lado a lado à luz dos relâmpagos, gritando um para o outro por cima do barulho da água. E quando finalmente venceram a tormenta e o galpão resistiu, ficaram ali os dois, ofegantes, ensopados, e de repente caíram na gargalhada, daquela risada solta que vem depois do susto, e foi a primeira vez que Aurora ouviu Bernardo rir de verdade, com o corpo todo. E ela pensou que aquele som era a coisa mais bonita que aquela estância tinha produzido em muito tempo. Nas refeições, que antes Bernardo fazia sozinho e às pressas, agora havia conversa. Havia o aroma do que Aurora cozinhava com o pouco que tinham e transformava em fartura pelo simples capricho de quem cozinha com cuidado. Ela trouxe de volta o costume de pôr uma flor do campo no velho vaso diante do retrato de Dona Idalina, e Bernardo, ao ver aquilo pela primeira vez, precisou sair para o terreiro um instante, porque o gesto singelo lhe apertou a garganta de um jeito que ele não quis que ela visse. A casa, que andara muda por anos, voltou a ter vozes, passos, o ranger bom de gente vivendo, e os próprios vizinhos comentavam na vila que a Santa Fé parecia ter ressuscitado, e que diz que tinha sido uma lavadeira quem operara o milagre. E no meio de toda aquela renovação, o que havia entre Aurora e Bernardo também amadurecia, lento e firme como fruta de inverno, daquelas que demoram, mas ficam doces. Numa noite de lua cheia, depois de um dia inteiro de trabalho, eles ficaram sentados na varanda da casa, lado a lado, bebendo chimarrão e olhando o campo prateado pela luz. O vento tinha amainado e havia no ar aquele perfume de terra renovada que vem depois das chuvas de fim de inverno. Bernardo, que tinha ensaiado aquelas palavras 1000 vezes na cabeça, finalmente criou coragem. Disse, sem olhar diretamente para ela, fixando os olhos no horizonte,
que desde que ela tinha aparecido na porta dele com a moeda na mão, alguma coisa nele tinha mudado, que ele tinha voltado a querer acordar de manhã, voltado a rir, voltado a ter esperança, e que tudo isso tinha um nome, e o nome era ela. Aurora segurou a cuia do chimarrão com mais força, o coração batendo descompassado, e respondeu, com a voz baixa e trêmula, que ela também tinha encontrado naquela estância, em ruínas, algo que não esperava mais encontrar na vida, que era um lugar onde o coração dela queria ficar. Eles se olharam sob a lua, e dessa vez a coragem não faltou. Bernardo ergueu devagar a mão calejada e tocou o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que o vento tinha solto. E Aurora fechou os olhos diante daquele toque que era ao mesmo tempo forte e delicado. Não houve pressa, não houve arroubo. Houve apenas dois adultos marcados pela vida, se permitindo, enfim, acreditar que mereciam ser felizes. As testas dos dois se encostaram, e ficaram assim, respirando o mesmo ar morno, ouvindo os grilos e o canto distante de uma coruja. E foi o momento mais bonito e mais simples que qualquer um dos dois já tinha vivido. Bernardo sussurrou que nunca, em tempo nenhum, deixaria que alguém a magoasse. E Aurora sorriu e disse que ela também sabia cuidar de si, mas que era bom, pela primeira vez na vida, não precisar cuidar sozinha. Nos dias que se seguiram àquela noite de lua cheia, foi como se uma represa antiga tivesse finalmente se rompido dentro dos dois, e tudo o que vinha sendo contido por anos de orgulho e de medo pôde, enfim, correr livre. Não que tivessem virado, de uma hora para outra, um casal de namorados tolos, cheios de arroubos, porque não era do feitio de nenhum dos dois. Mas havia agora uma intimidade nova no jeito como se tratavam, uma ternura que já não precisava se esconder atrás de implicâncias. De manhã cedo, quando Aurora chegava à estância, Bernardo já tinha o fogo aceso e o primeiro chimarrão pronto, e a esperava na varanda com aquele sorriso meio sem jeito de quem ainda não se acostumou com a própria sorte. E Aurora, que a vida inteira tinha acordado para um dia de trabalho duro e solitário, descobria agora o gosto simples e imenso de ser esperada por alguém. Numa dessas manhãs, Bernardo a convidou para cavalgar com ele até o ponto mais alto da coxilha, de onde se enxergava a estância inteira e os campos se estendendo até onde a vista alcançava. Aurora, que só sabia montar nos cavalos mansos de carga, agarrou-se de início com força à crina, rindo nervosa, e Bernardo cavalgou ao lado dela, paciente, ensinando-a a soltar o corpo, a confiar no animal, a sentir o ritmo do galope. Quando chegaram ao alto e pararam os cavalos, o vento batia nos cabelos dela e o sol nascente dourava tudo, e Aurora, olhando aquela imensidão verde, disse que nunca na vida tinha visto nada tão bonito. E que custava acreditar que o mesmo mundo que continha tanta miséria, continha também tanta beleza. Bernardo olhou para ela, não para a paisagem, e disse baixinho que ele estava pensando exatamente a mesma coisa. E Aurora entendeu que ele não falava dos campos, e corou, e os dois ficaram ali no alto, lado a lado, sem precisar dizer mais nada. Foi também nesses dias que os dois começaram a se abrir sobre as feridas que carregavam. Numa tarde de chuva fina, presos dentro de casa, sentados perto da lareira, Aurora contou a Bernardo toda a sua história. O pai tropeiro que ela adorava, a mãe que mal conhecera, mas de quem guardava o exemplo. A noite em que trouxeram a notícia do rio que tinha levado Inácio, os anos de fome e de roupa lavada no arroio gelado. E Bernardo, por sua vez, contou da mãe, Dona Idalina, uma mulher forte e doce que tinha segurado a estância sozinha depois que o pai dele adoecera e que carregava sempre, presa ao pescoço, aquela moeda de ouro antiga, dizendo que era herança vinda de muito longe, de um antepassado ourives, lá da terra dos portugueses, e que naquela moeda estava gravada uma promessa de família.
Foi nessa conversa que Bernardo confessou que no dia em que perdera a moeda na feira, tinha sentido como se tivesse perdido a mãe uma segunda vez. E que por isso a chegada de Aurora à porta dele, devolvendo justamente aquilo, lhe parecia, ainda hoje, um milagre que ele não sabia se merecia. Aurora, então, pediu para ver a moeda de perto, e Bernardo tirou o cordão do pescoço e a colocou na palma da mão dela. E os dois se inclinaram juntos sobre o pequeno círculo de ouro à luz da lareira. E foi assim, naquela tarde de chuva, que Aurora reparou pela primeira vez, gravada numa das faces da moeda com letras minúsculas e gastas pelo tempo, uma inscrição que ela leu devagar, soletrando: "O amor permanece." Bernardo explicou que a mãe dizia que aquela frase era o juramento que o tal antepassado ourives havia gravado para a noiva dele antes de atravessar o oceano, e que Dona Idalina costumava dizer que enquanto a moeda estivesse com a família, o amor verdadeiro nunca faltaria àquela casa. Aurora segurou a moeda contra o peito, comovida, e disse que talvez a mãe dele tivesse mais razão do que imaginava, porque tinha sido exatamente aquela moeda e a promessa que ela carregava que tinha trazido os dois um para o outro. E Bernardo, ouvindo aquilo, sentiu um arrepio, porque pela primeira vez entendeu que talvez nada daquilo fosse acaso, que talvez a mãe, de onde estivesse, tivesse soltado a moeda no mundo, justamente para que ela voltasse trazendo junto a felicidade do filho. Mas a felicidade dos dois ainda teria que atravessar o seu inverno mais duro antes da primavera. Numa manhã, Aurora desceu à vila para vender queijos e comprar mantimentos, e foi abordada na praça por Otávio Rampeloto. O homem, com seu sorriso de lâmina, convidou-a para conversar, e diante da recusa educada dela, mudou o tom. Disse baixinho que sabia muito bem quem ela era, que tinha conhecido a mãe dela há muitos anos, e que era uma pena que mulheres bonitas daquela família tivessem o costume teimoso de escolher homens fracassados. Aurora gelou ao ouvir aquilo, e Rampeloto, vendo que tinha acertado o alvo, continuou despejando o veneno. Disse que Bernardo Caldas era um homem acabado, que ia perder tudo na primavera e que ela, se fosse esperta, não afundaria junto com aquele barco furado. Ofereceu então, com uma frieza repugnante, uma proposta. Disse que ela era jovem, digna, e que ele, um homem de posses, poderia dar a ela uma vida confortável, uma casa boa, vestidos, comida farta, tudo o que ela nunca tivera. Bastava que ela deixasse de lado aquele estancieiro arruinado. Aurora ouviu tudo de queixo erguido, e quando Rampeloto terminou, ela respondeu com uma calma que cortava mais que grito. Diz que a mãe dela tinha escolhido um tropeiro pobre em vez de um homem rico, e tinha sido feliz, e tinha morrido amada, e que ela, Aurora, era filha legítima daquela escolha, e tinha orgulho dela. Diz que conforto comprado com a alma é a pior das misérias, e que ela preferia lavar roupa no arroio até o fim dos dias ao lado de um homem honesto a viver em palácio ao lado de um abutre. E acrescentou, já se virando para ir embora, que ele podia ter o dinheiro do mundo inteiro, mas que jamais teria o que Inácio Villanova teve com a mulher dele, e que era isso que o corroía por dentro havia tantos anos. Rampeloto empalideceu de raiva, e ali, naquele instante, decidiu que, se não podia ter, destruiria. Dali em diante, Rampeloto agiu nas sombras. Apressou os trâmites da dívida, comprou de outros credores os papéis menores que Bernardo ainda devia pela região, juntou tudo na sua mão e antecipou o prazo final, alegando cláusulas que ninguém tinha lido direito. Mandou um portador entregar na Santa Fé uma notificação dizendo que Bernardo tinha apenas 15 dias, e não mais até a primavera, para quitar o valor integral, sob pena de perder a estância imediatamente, por ordem expedida no cartório da comarca, onde Rampeloto tinha, e como não, amigos influentes. Bernardo recebeu o papel e sentiu o chão fugir dos pés. 15 dias.
Era impossível. Eles tinham trabalhado, tinham juntado algum dinheiro, mas estavam ainda longe, muito longe do valor total. E 15 dias não bastavam nem para um milagre. Naquela noite, Bernardo afundou de novo na velha amargura. Sentado diante da lareira, com o papel amassado na mão, disse a Aurora que era o fim, que tinha sido tolo em sonhar, que homens como ele não tinham direito a finais felizes. Aurora ajoelhou-se diante dele, tomou-lhe as mãos e disse com firmeza que ela não tinha caminhado 3 léguas no frio, devolvendo uma moeda de ouro, para agora ver o homem que ela amava desistir por causa de papel assinado por um canalha. E foi aí, naquele instante de aperto, que ela disse pela primeira vez em voz alta a palavra amava. E os dois se deram conta juntos, no meio da maior das ameaças, de que estavam apaixonados e que iam lutar, custasse o que custasse. Bernardo a ergueu do chão e a abraçou com força, e dentro daquele abraço, no meio da escuridão que os cercava, acendeu-se a centelha de uma ideia, e a centelha tinha o brilho amarelo de uma moeda de ouro antiga. Na manhã seguinte, Aurora e Bernardo traçaram um plano. Não de fuga, não de desespero, mas de luta justa. Aurora lembrou que Dona Genoveva, a velha rezadeira, conhecia todo mundo na região, inclusive gente importante que tinha sido salva ou ajudada por ela em algum momento, e que talvez houvesse uma forma de levar a verdade sobre os métodos de Rampeloto a quem pudesse fazer alguma coisa. Bernardo lembrou que a moeda de ouro, embora valiosa, jamais venderia, porque era a alma da mãe dele, mas que talvez ela pudesse servir de outra forma. E Aurora teve uma ideia ainda melhor. Disse que não adiantava combater um homem como Rampeloto na sombra, que era preciso jogá-lo na luz, expor diante de toda a comunidade os juros criminosos e as manobras de cartório que ele usava para roubar as terras dos pobres, porque um abutre só tem força enquanto ninguém o vê comer. Puseram-se então a trabalhar nesse plano com a mesma determinação com que tinham recuperado a estância. Aurora desceu à vila e procurou Dona Genoveva, que ouviu tudo com atenção, os olhos espertos brilhando de indignação. A velha contou que não era a primeira vez que ouvia histórias daquelas sobre Rampeloto, que várias famílias humildes da região tinham sido espremidas e expulsas pelo mesmo método, mas que ninguém nunca tivera coragem de se levantar, porque ele era poderoso e tinha o cartório na mão. Dona Genoveva, porém, conhecia um homem que poderia mudar isso. Havia na comarca vizinha um juiz reto, velho amigo do falecido pai de Bernardo, um homem de princípios chamado Doutor Aurélio Bandeira, que tinha fama de odiar agiotas e manobras de cartório, e que talvez, se procurado com provas, pudesse intervir. Reuniram as provas. Aurora, com sua letra de quem aprendera a ler e escrever com o pai à luz de vela, ajudou a redigir os relatos. Foram de família em família, daquelas que Rampeloto havia arruinado, e muitas, ao verem que finalmente alguém se levantava, criaram coragem e contaram as suas histórias, os contratos rasurados, os juros que dobravam do dia para a noite, as ameaças veladas. Juntaram os papéis das próprias dívidas de Bernardo, onde os valores não batiam, onde havia cobranças fantasmas. E com tudo isso nas mãos, Bernardo selou o melhor cavalo que restava e partiu para a comarca vizinha, atrás do doutor Aurélio Bandeira, enquanto Aurora ficava cuidando da estância e rezando, pela primeira vez em muito tempo, com fé de verdade. O prazo, porém, corria contra eles. Os 15 dias foram passando e Bernardo demorava a voltar, porque o doutor Bandeira estava viajando a julgamento noutra cidade e foi preciso esperar, e cada dia que passava era uma facada na esperança. Foram os dias mais longos da vida de Aurora. Com Bernardo viajado atrás do juiz, coube a ela segurar sozinha a estância e, principalmente, segurar a própria fé, que ameaçava ruir a cada amanhecer.
De dia, ela se enchia de tarefas para não pensar, ordenhava, cuidava da horta, dava de comer aos animais, varria, cozinhava, fazia de tudo para que, quando Bernardo voltasse, encontrasse a Santa Fé de pé e digna, fosse qual fosse o desfecho. Mas à noite, quando o silêncio descia sobre a casa vazia, o medo vinha. Aurora ficava acordada na cama, ouvindo o vento uivar lá fora, imaginando o pior, imaginando Bernardo voltando de cabeça baixa, imaginando os capangas de Rampeloto colocando-os para fora, imaginando-se de volta ao barraco e à fome. E nessas horas ela apertava nas mãos a florzinha roxa já seca que Bernardo lhe tinha dado, guardada entre as páginas de um velho missal, e rezava. Dona Genoveva, sabendo do aperto, subiu a coxilha mais de uma vez naqueles dias, para fazer companhia à moça, e as duas passavam as tardes conversando junto ao fogo, a velha fiando lã com seus dedos nodosos e a Aurora remendando roupa, e era a sabedoria antiga de Dona Genoveva que ia, aos poucos, recompondo a coragem da mais nova. A velha dizia que tinha vivido o bastante para saber que a maldade tem pressa, mas que a justiça, quando chega, chega para ficar, e que a Aurora não devia confundir a demora com a derrota, porque muita coisa boa na vida demora justamente por ser grande demais para chegar depressa. Contava casos antigos de outras gentes que tinham enfrentado poderosos e vencido, não pela força, mas pela verdade. E dizia que a verdade é como semente enterrada, parece que sumiu, parece que morreu. E, de repente, quando ninguém mais esperava, rompe a terra e vira árvore. E havia também, naqueles dias amargos, pequenos sinais de que Aurora e Bernardo já não estavam tão sozinhos quanto antes. Os vizinhos que tinham vindo ao mutirão não esqueceram. Um mandava um pouco de mantimento pela mão de um filho, sem alarde. Outro aparecia de tardezinha só para ajudar a Aurora a fechar o gado, dizendo que passava por ali por acaso, embora ninguém passasse por ali por acaso. Era a colheita silenciosa de tudo o que Bernardo e Aurora tinham plantado de bom naquela comunidade. E Aurora, recebendo aquela solidariedade caladinha, entendia que a verdadeira riqueza de uma pessoa não se mede no que ela guarda no baú, e sim no tamanho do laço que ela tece com os outros pelo caminho. E essa certeza, mais do que qualquer outra coisa, foi o que a segurou de pé até que os cascos dos cavalos de Bernardo e do Dr. Bandeira finalmente cortassem a trilha da coxilha. No 14º dia, véspera do prazo final, Rampeloto apareceu na estância com 2 capangas e um oficial de justiça comprado, exibindo os papéis e anunciando com seu sorriso triunfante que no dia seguinte a Santa Fé seria oficialmente dele. Encontrou apenas Aurora, sozinha, e isso pareceu deixá-lo ainda mais satisfeito. Desceu da carruagem, caminhou até ela e disse, gozando, que ainda estava de pé a oferta dele, que ela ainda podia se salvar do naufrágio, que era só dizer sim. Aurora, sozinha diante de 3 homens num campo isolado, sentiu o medo, mas não recuou um passo, ergueu o queixo e disse que ele podia ter os papéis, mas que jamais teria a dignidade dela. E que ela esperaria Bernardo até o último segundo do último dia, porque era isso que pessoas que se amam de verdade fazem, esperam, lutam e não se vendem. Os minutos que se seguiram foram os mais tensos daquele inverno inteiro. Rampeloto, vendo que nem a chantagem nem a oferta dobravam aquela mulher, deixou cair de vez a máscara de cavalheiro. Mandou que o oficial comprado lesse em voz alta a ordem de despejo, e o homem, gaguejando, começou a recitar os termos do papel, enquanto os 2 capangas, de cara fechada, se postavam de um lado e de outro, como se quisessem cercar a Aurora dentro do próprio terreiro. Ela, sozinha no meio daqueles homens, sentiu o coração disparar e as pernas fraquejarem, mas não deu um passo atrás. Cruzou os braços, plantou os pés no chão que tinha ajudado a ressuscitar
e fixou os olhos em Rampeloto com uma serenidade que vinha não da ausência de medo, mas da presença de algo mais forte que o medo, que era a certeza de estar do lado certo. Disse a ele que podia ler quantos papéis quisesse, que papel não tem alma e assinatura de canalha não vira verdade, e que enquanto ela respirasse aquele oficial, não põe o pé dentro daquela casa. Rampeloto riu, um riso seco e nervoso, e disse que admirava a coragem dela, mas que coragem não paga dívida, e que dali a poucas horas, quando o prazo virasse, ela ia aprender, do jeito duro, que neste mundo quem manda é quem tem, e não quem reza. Avançou mais um passo, e o ar ficou denso, e foi exatamente aí, quando a situação parecia à beira de descambar, que o som distante de cascos no barro cresceu de repente e encheu o terreiro. Todas as cabeças se viraram para a trilha, e o que Aurora viu fez seus joelhos quase cederem, agora de alívio, porque lá vinha Bernardo a galope, inclinado sobre o pescoço do cavalo coberto de espuma, e logo atrás dele, firme na sela apesar dos cabelos brancos, vinha o homem que era a única esperança dos dois. Rampeloto, diante daquela coragem, perdeu por um instante a máscara de cordialidade, e o que apareceu por baixo foi feio. Avançou um passo na direção dela, o rosto contorcido de raiva e despeito, e por um momento o ar ficou pesado de ameaça. Mas foi exatamente nesse momento que se ouviu, vindo da trilha, o trote apressado de vários cavalos. Era Bernardo, e não vinha sozinho. Ao lado dele cavalgava um senhor de cabelos brancos e porte severo, de roupa fina e olhar de quem não se intimida, o doutor Aurélio Bandeira em pessoa, acompanhado de dois homens da lei de verdade, daqueles que servem à justiça e não ao dinheiro. Eles haviam cavalgado a noite inteira para chegar a tempo. Rampeloto empalideceu ao reconhecer o juiz, e seu oficial comprado tratou de recuar discretamente, já pressentindo que o vento tinha mudado de direção. O doutor Bandeira desmontou com calma, cumprimentou Aurora com respeito, tirando o chapéu, e voltou-se para Rampeloto com a frieza de quem já tinha lido tudo durante a viagem. Disse que havia examinado os documentos trazidos por Bernardo Caldas e os relatos de inúmeras famílias da região, e que tinha encontrado ali indícios graves de usura, falsificação de contratos e conluio com os serventuários do cartório, crimes que ele faria questão pessoal de investigar até as últimas consequências. Declarou suspensa na hora qualquer execução sobre a estância Santa Fé, até que a justiça, a de verdade, esclarecesse cada centavo daquela dívida inflada. E avisou Rampeloto, olhando-o nos olhos, que homens que constroem fortuna sobre a desgraça alheia costumam descobrir, cedo ou tarde, que a balança da vida também cobra os seus juros. Rampeloto, encurralado, tentou ainda blefar, falar em direitos, em contratos, mas a sua voz já não tinha o veneno de antes, tinha o ganido de um animal acuado. Diante da autoridade serena do juiz e do olhar firme de toda aquela gente que finalmente tinha coragem de encará-lo, ele entendeu que tinha perdido. Recolheu os papéis com mãos trêmulas, chamou seus capangas e, antes de subir na carruagem, lançou um último olhar à Aurora, um olhar onde havia ódio, mas também, no fundo, um cansaço antigo, o cansaço de um homem que tinha passado a vida acumulando tudo o que se compra e nada do que importa. Ele partiu, e a poeira da carruagem se assentou sobre o terreiro como o fim de um pesadelo longo. Quando o silêncio voltou ao terreiro, Aurora e Bernardo se olharam, e foi como se o mundo inteiro tivesse parado para deixá-los respirar. Bernardo desceu do cavalo e caminhou até ela devagar, ainda sem acreditar que tinham conseguido, e Aurora correu os últimos passos e se jogou nos braços dele, e os dois ficaram ali, abraçados no meio do campo, sob o sol fraco do fim do inverno, chorando e rindo ao mesmo tempo, do jeito que só chora e ri quem esteve à beira de perder tudo e foi salvo no último instante. O doutor Bandeira observou a cena
com um sorriso discreto por baixo do bigode branco, e comentou baixinho com Dona Genoveva, que tinha vindo na comitiva, que valia a pena uma noite inteira de cavalgada para ver uma justiça daquelas acontecer e um amor daqueles vencer. Nos meses que se seguiram, a verdade sobre Otávio Rampelotto veio toda à tona. A investigação do Dr. Bandeira desmontou pedaço por pedaço o império de usura que ele tinha construído. Os contratos foram anulados, o serventuário corrupto do cartório foi afastado e muitas das famílias que tinham perdido suas terras conseguiram, com o tempo, reavê-las ou ser indenizadas. A dívida da Estância Santa Fé, uma vez recalculada, sem os juros criminosos e as cobranças fantasmas, revelou-se muito menor do que Rampelotto alegava, tão menor que Bernardo, com o dinheiro que ele e Aurora tinham juntado no trabalho daqueles meses, conseguiu quitá-la por inteiro. E no dia em que ele assinou o recibo de quitação, livre enfim de toda a dívida, dono limpo da terra dos seus pais, Bernardo subiu a coxilha, até o lugar onde o pai e a mãe estavam enterrados. Ajoelhou-se diante das cruzes simples e contou a eles, em voz baixa, que a Santa Fé estava salva e que ele tinha encontrado no lugar mais improvável o amor que a mãe sempre dissera que a moeda haveria de guardar. Quanto a Rampelotto, a vida cobrou os juros que o Dr. Bandeira havia prometido, embora não do jeito que a maldade cobra, mas do jeito triste com que a solidão cobra. Desmoralizado na região, com seus métodos expostos diante de todos, foi perdendo a influência e o respeito que comprara e acabou vendendo seus negócios e mudando-se para longe, sozinho, sem amigos verdadeiros, sem ninguém que o esperasse à noite, carregando uma fortuna que nunca soubera trocar por felicidade. Dizem que partiu sem que uma única pessoa fosse à estrada se despedir, e que esse foi o seu maior castigo, não a falta de dinheiro que ele tinha de sobra, mas a descoberta amarga, tarde demais, de que tinha passado a vida inteira sendo rico de tudo aquilo que não presta, e pobre da única coisa que importa. Na primavera, quando os campos do sul se cobriram de flores, e o ar ficou morno e cheirando a vida nova, Bernardo pediu Aurora em casamento. Não foi um pedido pomposo, foi do jeito deles, simples e verdadeiro. Levou-a até o velho umbu, onde tantas vezes tinham dividido pão e confissões, tirou do pescoço o cordão de couro com a moeda de ouro da mãe e disse que aquela moeda tinha vindo parar de volta na mão dele pelas mãos dela, e que ele não conseguia imaginar ninguém no mundo mais digno de carregar a promessa que ela guardava, a promessa de que o amor permanece. Perguntou com a voz embargada se ela aceitaria ser a guardiã daquela moeda e do coração dele pelo resto da vida. Aurora, com os olhos cheios de lágrimas e o sorriso mais largo que já tinha dado, disse que sim, e Bernardo passou o cordão no pescoço dela, e a moeda foi descansar sobre o coração daquela mulher que um dia tinha caminhado 3 léguas no frio justamente para não ficar com ela. Os dias que antecederam o casamento foram de uma alegria mansa e trabalhosa, dessas que enchem a casa de movimento. Dona Genoveva e Dona Custódia tomaram a frente dos preparativos como se fossem da família, e a cozinha da Santa Fé viveu dias de fornada atrás de fornada, com cheiro de pão doce, de cuca de fruta e de assado, tomando conta de tudo. As mulheres da vizinhança ajudaram a costurar o vestido de Aurora, simples e bonito, de um tecido claro que Bernardo fizera questão de mandar buscar na cidade. E quando ela o experimentou diante do espelho antigo da casa, Dona Genoveva enxugou os olhos e disse que a finada Dona Idalina, de onde estivesse, devia estar sorrindo, porque a moeda da família tinha enfim encontrado a guardiã certa. Os homens caiaram a velha capela de Passo das Garças e enfeitaram o caminho. E a vila inteira, que tinha acompanhado de longe aquela história, preparava-se para a festa como quem se prepara para celebrar algo que pertencia, de certa forma, a todos.
Na véspera, Aurora subiu sozinha até o velho umbu, levando consigo o poncho do pai. Sentou-se ali, no lugar onde tantas coisas tinham acontecido, e conversou baixinho com Inácio, como sempre fazia nos momentos importantes. Disse a ele que tinha conseguido, que tinha atravessado a fome e o frio sem vender a alma, do jeitinho que ele a havia ensinado, e que agora a vida lhe devolvia, multiplicado, tudo o que ela um dia abrira mão por honestidade. Disse que sabia que ele estava ali, de algum jeito, e que no dia seguinte, quando ela entrasse na capela, seria como se fosse ele a conduzi-la pelo braço. O vento balançou os galhos do umbu de um jeito macio, quase como uma carícia, e Aurora sorriu, porque entendeu aquilo como a resposta que esperava. Casaram-se numa manhã clara de outubro, na pequena capela de Passo das Garças, e a vila inteira compareceu, porque a história da lavadeira honesta e do estancieiro redimido já tinha corrido de boca em boca e tinha virado, ela própria, uma espécie de lufada de esperança para aquela gente simples. Dona Genoveva chorou do começo ao fim, dizendo a quem quisesse ouvir que tinha sido ela, com suas rezas, quem tinha juntado aquele casal, e ninguém teve coração de discordar. O doutor Aurélio Bandeira fez questão de comparecer e foi um dos padrinhos. E quando os noivos saíram da capela sob uma chuva de pétalas, de mãos dadas, sorrindo um para o outro, mais de uma pessoa ali presente jurou que nunca tinha visto, em vida, um amor tão verdadeiro e tão merecido. E o tempo passou, como o tempo sempre passa nos Campos do Sul, em estiagens e cheias, em geadas e florações, em invernos que mordem e primaveras que perdoam. Passaram-se 10 anos sobre a estância Santa Fé, e quem subisse hoje a Coxilha Grande e a avistasse lá no alto, custaria a acreditar que aquele lugar já tinha sido um amontoado de ruínas e silêncio. A casa de pedra estava inteira de novo, pintada de branco, com as telhas no lugar e a chaminé soltando sempre aquele fio de fumaça aconchegante. As cercas estavam firmes. O gado tinha voltado a pintar de manchas escuras o verde dos campos. Os carneiros se multiplicavam, e o galpão que um dia tivera o teto desabado era agora o coração de uma propriedade que voltara a ser uma das mais respeitadas da região, não pela riqueza ostentada, mas pela fartura honesta e pela fama de que ali ninguém que chegasse com fome ia embora sem comer. Bernardo Caldas envelhecera bem, com alguns fios brancos na barba, que agora ele mantinha sempre aparada, e havia nos seus olhos verdes uma serenidade que substituíra para sempre a antiga amargura. Tinha virado um homem de riso fácil e palavra mansa, querido pelos peões que trabalhavam com ele e tratados como gente, não como bicho, e respeitado pelos vizinhos que tantas vezes ele ajudara nos momentos difíceis, lembrando sempre de como ele próprio um dia estivera por baixo e fora salvo. E ao lado dele, em tudo, estava Aurora. Já não eram as mãos de lavadeira rachadas pelo frio, mas continuavam mãos de trabalho, porque Aurora nunca tinha aprendido a ficar parada, e era ela quem tocava a estância com a mesma firmeza com que um dia tocara a própria miséria, de cabeça erguida. E Aurora não tinha esquecido de onde viera. Fazia questão de que, na Santa Fé, nenhuma alma que batesse à porta com fome fosse mandada embora de mãos vazias, porque ela conhecia na própria carne o tamanho do frio de uma noite de inverno com o estômago vazio. Toda sexta-feira, dia de feira em Passo das Garças, ela descia à vila e levava cestas de pão, queijo e doce para repartir entre os mais necessitados, e fazia isso sem alarde, sem querer agradecimento. Do mesmo jeito caladinho com que um dia os vizinhos a tinham ajudado nos seus dias mais escuros. As lavadeiras do arroio, suas antigas companheiras de labuta, ela nunca deixou de tratar como iguais,
e mais de uma moça pobre da região encontrou na estância, ao longo daqueles anos, trabalho digno, teto e respeito, porque Aurora dizia sempre que quem foi ajudado e não ajuda é como balde furado, recebe água e não guarda nada. Dona Custódia, a viúva que naquele inverno distante lhe estendera um prato de sopa, envelheceu sob os cuidados de Aurora, que nunca esqueceu a gentileza e fez questão de retribuí-la 100 vezes, levando-a a morar perto da estância para que não lhe faltasse nada na velhice. E o doutor Aurélio Bandeira, o juiz reto que tinha cavalgado a noite inteira para salvar a Santa Fé, tornou-se amigo da casa e vinha visitá-los 1 ou 2 vezes por ano e sentava-se com Bernardo na varanda para falar da vida, dizendo sempre que de todos os casos que tinha julgado em sua longa carreira, poucos lhe tinham aquecido tanto o coração quanto aquele, em que a honestidade de uma lavadeira pobre tinha sido a primeira pedra de uma justiça que acabou devolvendo a paz a tantas famílias da região. No pescoço dela, sempre, descansava a moeda de ouro, presa ao cordão de couro, e não havia um único dia em que ela não a tocasse e não se lembrasse de tudo. Nas tardes de domingo, quando o trabalho a afrouxava, os dois costumavam sentar na varanda, no mesmo lugar onde tinham trocado as primeiras palavras de amor, e tomavam chimarrão em silêncio, olhando o campo que tinham ressuscitado juntos. Às vezes vinha Dona Genoveva, já bem velhinha, encurvada e devagar, e sentava com eles para contar pela 1000ª vez como tinha sido ela a juntar aquele casal, e os três riam, porque a essa altura a história já tinha sido contada de tantos jeitos que ninguém mais sabia ao certo onde acabava a verdade e começava o carinho. E Bernardo sempre dizia, brincando mas falando sério, que tudo aquilo, a casa, o campo, a paz, a vida que tinham, tinha começado com uma única coisa, com uma mulher teimosa demais para ficar com o que não era dela. E a Aurora ria daquilo e rebatia com o mesmo bom humor, que o mérito não era só dela, porque de nada teria adiantado a honestidade dela se do outro lado da porta não houvesse um homem digno o bastante para reconhecê-la. E que era preciso ser 2 para construir o que eles tinham construído, um para devolver e outro para honrar a devolução. E nisso os 2 sempre concordavam, na ideia simples de que as melhores coisas da vida não se conquistam sozinho, se conquistam de mãos dadas, dividindo o peso nas tempestades e a alegria nas bonanças, e que o segredo de um amor que dura não está em nunca enfrentar dificuldade, mas em enfrentar todas elas lado a lado, sem nunca soltar a mão um do outro. Numa dessas tardes douradas de fim de tarde, com o sol se derramando vermelho sobre as coxilhas, Aurora tirou do pescoço a moeda de ouro e ficou observando-a contra a luz, lendo de novo, como fazia tantas vezes, a minúscula inscrição gravada numa das faces: o amor permanece. Bernardo, ao lado dela, perguntou no que ela pensava, e Aurora respondeu com aquele meio sorriso de sempre, agora suavizado pelos anos felizes, que pensava em como era curiosa a vida. Disse que durante muito tempo tinha achado que ser honesta era uma coisa que custava caro, que era um preço que ela pagava com fome e cansaço, e que só muito depois tinha entendido que a honestidade nunca tinha sido um preço, e sim uma semente, e que aquela moeda que ela tinha devolvido por não ser dela tinha lhe rendido, no fim das contas, a coisa mais sua que ela jamais teria, que era aquela vida, aquele homem, aquele amor. Aurora ficou um tempo calada, rodando a moeda entre os dedos, sentindo o peso pequeno daquele ouro que tinha carregado tanto destino. Pensou em tudo o que tinha mudado desde aquela tarde de geada na feira de Passo das Garças. Pensou na moça faminta e teimosa que tinha sido, agachada na lama, decidindo entre o desespero e a dignidade. E teve vontade de voltar no tempo só para dizer àquela moça sofrida que segurasse firme, que aguentasse mais um pouco,
Porque do outro lado daquele inverno havia uma primavera que ela nem ousava sonhar. Pensou no pai, no Inácio tropeiro que tinha morrido pobre, mas inteiro, e sentiu que de algum jeito tinha honrado cada lição que ele lhe deixara, e que ele, onde quer que estivesse, devia estar de peito estufado de orgulho da filha. E pensou que a vida, essa velha e teimosa tecelã, tinha um jeito estranho de pagar suas dívidas, demorando às vezes anos, fazendo a gente penar e duvidar, mas acabando sempre, para quem não se entrega, por costurar bonito o que parecia perdido. Bernardo pegou a mão dela, daquele jeito que ainda fazia o coração dela bater diferente, mesmo depois de 10 anos, e disse que ela estava certa. E que se um dia alguém subisse aquela coxilha, querendo saber como é que 2 pobres diabos tinham conseguido construir tanta felicidade a partir de tanta ruína, eles só precisariam mostrar aquela moeda e contar a verdade simples, de que tudo tinha começado porque num dia de fome e geada, uma mulher tinha escolhido a sua dignidade no lugar do seu desespero. E que talvez fosse esse o verdadeiro tesouro escondido naquela moeda velha, não o ouro de que ela era feita, mas a lição que ela carregava de que quem entrega o que não é seu, recebe, em troca, aquilo que dinheiro nenhum compra. O sol terminou de se pôr atrás das coxilhas, pintando o céu inteiro de laranja e ouro, da mesma cor da moeda que tinha mudado o destino dos dois. E Aurora encostou a cabeça no ombro de Bernardo, e ficaram assim, em silêncio. 2 corações que a vida tinha machucado e que tinham se encontrado e se curado um ao outro, ouvindo o vento brincar nos campos do sul e sentindo no peito aquela certeza rara e preciosa de que estavam exatamente onde deviam estar, ao lado de quem deviam estar. E a moeda de ouro pendurada entre os dois brilhava a última luz do dia, cumprindo em silêncio a promessa antiga que tinha atravessado oceanos e gerações para finalmente se realizar naquele canto esquecido do Brasil. A promessa simples e eterna de que, onde há verdade no coração, o amor permanece. E assim termina essa história, mas o sentimento que ela deixa não precisa terminar com ela. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita, como eu acredito, que a honestidade ainda é o caminho mais bonito que existe, mesmo quando é o mais difícil, deixe o seu comentário me contando o que você sentiu. Compartilhe com aquela pessoa querida que precisa ouvir uma história bonita hoje. E continue aqui comigo no Contos de Antigamente, porque histórias assim, das antigas, dessas que aquecem a alma, é o que eu faço com mais carinho para você. Que Deus abençoe o seu coração e até a nossa próxima história.